Olá galera do CNA, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um assunto muito importante esse ano, não só para os Estados Unidos, mas para o Brasil também, que é sobre a memória de um dos grandes ícones norte-americanos, um dos grandes líderes da comunidade negra nos Estados Unidos, que é o Malcolm X. Esse ano é um ano de destaque para as questões raciais nos Estados Unidos, porque são 90 anos do nascimento do Malcolm e 50 anos também do seu assassinato. O Malcolm foi uma figura emblemática e, junto ao Martin Luther King Jr., eles foram os responsáveis pela consolidação dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. É importante ressaltar que até 1964, o negro norte-americano sofria uma grande dificuldade de inclusão dentro da sociedade, seja no aspecto econômico, seja no aspecto político, seja no aspecto social. Nos Estados Unidos havia restrição em relação ao voto dos afro-americanos, havia restrição em relação a espaços públicos e privados, não havia lei que proibisse linchamento de negro, e a luta do Malcolm X foi fundamental para essa integração do negro na sociedade americana. É válido destacar que hoje, quando você olha para as relações políticas dos Estados Unidos e você vê que uma família negra está dentro da Casa Branca, está ocupando, vamos dizer assim, o maior poder global, que é a presidência norte-americana, isso só foi possível graças à luta desses grandes ícones no passado. Malcolm teve uma vida muito tumultuada, uma vida muito atribulada. Ele teve, durante a sua adolescência, durante o início da sua juventude, ele trabalhou como cafetão, como traficante de drogas, foi preso, passou um período dentro da cadeia e dentro desse período no cárcere, o Malcolm ele se reinventou. Ele foi alfabetizado e ele acabou sendo doutrinado pelo islamismo. Ele fez parte da famosa Nação do Islã. Eram os muçulmanos negros nos Estados Unidos, com sede em Chicago. E a partir disso ele teve uma ascensão meteórica dentro da organização, passou a ser uma das maiores lideranças junto ao Elijah Muhammad. E ele se tornou, naquele momento, um grande líder, porém radical. Advogava pela criação de um Estado negro dentro dos Estados Unidos, separado dos brancos. Ele que falava diretamente para a população negra do gueto, a população mais pobre, e ele que estava ali sempre tentando valorizar a autoestima e a identidade do negro. Depois o Malcolm ele se afastou da Nação do Islã, até porque houve um certo ciúmes em relação a ele, junto a outra liderança que é o Elijah Muhammad. Quando o Kennedy foi assassinado, ele deu uma declaração polêmica, disse que o tiro saiu pela culatra, querendo dizer que o Kennedy, de certa forma, procurou seu próprio assassinato. Isso gerou uma polêmica muito grande nos Estados Unidos e ele acabou saindo da Nação do Islã. O Malcolm tem uma outra reinvenção a partir disso. Ele vai para a Meca, visita os países árabes, percorre alguns países africanos recém-independentes e ele adquire um discurso mais moderado, um discurso mais próximo dentro de um socialismo, e ele aparece como uma grande liderança, não só norte-americana, porém global, uma liderança negra mundial. Ele volta aos Estados Unidos, mas a gente não conseguiu ver muito desse novo Malcolm, porque, infelizmente, ele foi brutalmente assassinado dentro de uma mesquita nos Estados Unidos. A gente discute, e eu dentro do meu livro também falei um pouco sobre isso, da possibilidade do Malcolm ter sido assassinado por uma convergência de fatores. Um pouco de perseguição do FBI, que era o Hoover naquele momento, que estava tentando eliminar as principais lideranças que eram, vamos dizer assim, contrárias ao governo norte-americano. E também havia muita divergência dentro dos muçulmanos negros, e o Malcolm já não era mais uma pessoa muito aceita dentro do islamismo norte-americano, o islamismo negro naquela época. Mas é importantíssimo que a gente conheça a figura de Malcolm X, ainda mais hoje, nesse contexto que nós temos várias disputas raciais nos Estados Unidos, como vocês viram recentemente em Nova York, e mais atualmente ainda em Ferguson. Você pode perceber que essas disputas entre brancos e negros elas são muito visíveis, principalmente quando se fala em violência policial. Então, vale muito a pena você ficar ligado e conhecer um pouco mais sobre o Malcolm. Entra no site que está aparecendo para você agora e baixa o livro para que você conheça mais sobre o Malcolm. Um abraço, até mais!